No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 84 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre vendas, sobre crescimento, com o livro Hipercrescimento. Venda 10 vezes mais com o modelo Salesforce, do mesmo autor do livro Receita Previsível que nós já debatemos aqui no Resumo Cast. Vender, crescer, o sonho de todo empreendedor. Nunca foi tão fácil promover o crescimento de uma empresa. Assim, os autores iniciam este livro, cuja proposta principal é mostrar como um negócio pode sair da estagnação e ter um crescimento exponencial, até 10 vezes mais. Eles propõem primeiramente um diagnóstico das razões pelas quais a empresa não cresce mais rápido e em seguida sugerem ações para atingir o hipercrescimento. São 7 ingredientes do hipercrescimento que nós veremos aqui no episódio de hoje. Garantir um nicho, criar um pipeline previsível, fazer as vendas escaláveis, dobrar o tamanho das transações, entender que os prazos muitas vezes são maiores do que os previstos, reforçar o seu senso de propriedade dos colaboradores e usar as frustrações para decidir o futuro. Então, se você quer atingir um hipercrescimento com o seu negócio, fique ligado que está começando agora o episódio 84 com o livro Hipercrescimento. Olá, eu sou o Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao episódio 84 do Resumo Cast. Hipercrescimento, de Aaron Ross. O livro está dividido em 7 partes, ou ideias principais. Cada uma dessas partes tem a revelação que os autores chamam de verdade dolorosa ou verdade dura. A primeira verdade dura que os autores apresentam é que você não está pronto para crescer até que garanta o seu nicho. Imagine uma empresa que abre recentemente. Todos os familiares dos fundadores, os amigos, as pessoas que conhecem os fundadores já tiveram a oportunidade de comprar ou dar uma opinião sobre o produto ou o serviço que a empresa produz. Todo mundo até agora gostou e essa empresa vem crescendo com consistência. Os donos estão empolgados e já começam a fazer planos de expansão para o futuro. Aí então, tudo para de repente. O crescimento para, os clientes desaparecem, a receita começa a cair. O que está acontecendo? A empresa atingiu uma espécie de parede que representa o fim do crescimento orgânico. Até então, mesmo que o produto não fosse tão bom assim, mesmo que a estratégia de venda e o marketing eram apenas satisfatórias, os clientes continuavam comprando, pois conheciam os donos, conheciam a marca anterior ou as marcas anteriores que os donos estavam envolvidos, mas agora o suprimento de clientes caridosos acabou e as vendas só irão permanecer se um produto ou serviço realmente resolver o problema do público. Esse é o ponto onde o empreendedor não é mais perdoado e a dura verdade aparece. Para solucionar esse problema de estagnação do crescimento, o livro sugere que você garanta o seu nicho. E nicho não é pensar pequeno, mas sim pensar com foco. É muito difícil e requer muitos recursos entender todos os públicos e atendê-los. É muito difícil resolver o problema de todo mundo. No início, você pode até ter a falsa impressão de que está dando conta do recado, pois será perdoado pelas pessoas que o conhecem. Mas quando estagnar e atingir o abismo, os que irão comprar da sua empresa serão apenas aqueles que entenderem a solução
E é por isso que ela precisa ser clara e focada no nicho. Faça a seguinte pergunta para descobrir se você já conseguiu garantir o seu nicho. Os clientes apenas gostam de consumir o meu produto ou serviço ou eles precisam consumir o meu produto ou serviço? Agora faça outra pergunta. Para qual tipo de cliente o seu produto é uma necessidade e não apenas bom de ter? Aqueles que enxergam a sua solução como uma necessidade são o seu nicho. É para lá que você deve direcionar todos os esforços, todo o foco da sua empresa. Se todos estão lhe dizendo que o seu produto é bom, mas ninguém está comprando, você não encontrou o seu nicho. Uma empresa que tenta vender para quem não está precisando ainda não garantiu o seu nicho e não está pronta para o hipercrescimento. Os autores também dão a dica de focar em clientes que compram o seu produto sem lhe conhecer antes. Não são amigos de amigos, não são indicações, são simplesmente pessoas que acharam a sua solução atrativa no meio de todo o ruído de informações que existe no mundo de hoje. Faça pesquisa com eles, investigue, determine como está sendo a experiência pós-compra desse tipo de cliente, pois ele é a solução sustentável para o seu hipercrescimento. Gustavo, um dos grandes erros e equívocos de empreendedores de primeira viagem é querer dominar o mundo logo no início do seu negócio. Achar que terão milhares ou milhões de clientes, usuários, que vão resolver milhares de problemas, que vão crescer exponencialmente em pouquíssimo tempo e talvez vender a sua empresa, o seu negócio, sua startup, aplicativo para uma grande corporação por milhões de reais ou dólares. Talvez motivado aí por notícias e mídias que mostram não verdadeiramente como que surgem alguns negócios exponenciais, esses jovens empreendedores ainda têm uma imagem equivocada de crescimento e hipercrescimento. E não tem nada de errado em você ter esse sonho e ter essa ambição, desde que você passe pelas etapas necessárias até chegar neste momento. E uma das etapas que você não pode abrir mão é primeiro dominar um único nicho de mercado. O que isso quer dizer? Que você tem que se tornar muito bom em resolver um único problema para um único grupo específico de clientes. Não há mais espaço nos dias de hoje para você atender a todos e a tudo. Hoje nós precisamos de negócio, de empresas focadas em um nicho. A competição em negócios de massa ela é muito grande, não há mais espaço ou talvez há uma dificuldade muito grande, vai exigir muito investimento para você conseguir dominar de início um mercado de massa. É muito mais fácil você dominar primeiro um nicho, o que não significa que você está construindo um negócio pequeno. Significa que você vai dominar um nicho que não está sendo bem atendido por grandes empresas principalmente, e você vai atacar um grupo específico de clientes para depois disso, aí sim, você pensar em hipercrescimento, em crescer, em escalar, em crescimento exponencial. Nós já vimos aqui no ResumoCast alguns exemplos de empresas que começaram dessa forma. A Amazon, por exemplo, uma das empresas mais inovadoras e mais valiosas da atualidade, começou vendendo unicamente livros, um único nicho, vender livros na década de 90. Talvez isso para muitos poderia parecer um negócio extremamente restrito e pequeno, mas depois de alguns anos, algumas décadas, a partir do momento que ela dominou aquele nicho, que ela se tornou líder de mercado naquele nicho, ela começou a atender a outros perfis de produtos e a outros perfis de clientes, até sim ela se tornar uma empresa com hipercrescimento. O Facebook começou apenas com universidades. Depois que ele dominou este mercado, que ele resolveu esse problema de universitários que estavam dentro de universidades, aí sim que ele foi para o hipercrescimento para dominar um mercado muito maior. Muita gente tem essa ideia equivocada de que se eu escolher um nicho muito pequeno, eu vou estar restringindo o tamanho da minha empresa. Mas esse é um grande erro. É muito mais fácil você começar pelas beiradas, você começar em um lugar, em um oceano que não está sendo habitado, que não está sendo disputado por grandes empresas, para que você torne-se uma referência, para que você tenha clientes, para que você tenha cases, para que você tenha receita e depois
conforme o andamento, aí sim você vai utilizar estratégias para o hipercrescimento e para ganhar escala e para ganhar outros mercados, outros clientes, outros produtos. Mas primeiro, comece com um nicho. Escolha um nicho de produto, escolha um nicho de problema, escolha um nicho de cliente. Não dá mais para você vender tudo para todo mundo nos dias de hoje. Crie um pipeline de receita previsível. A dura verdade dessa seção do livro é que o sucesso instantâneo é coisa de contos de fada. Nenhuma empresa consegue criar um hipercrescimento sustentável que vai durar por muito tempo sem que tenha uma estratégia de receita previsível. O primeiro passo para essa estratégia é criar um pipeline, que é uma espécie de funil. Nada mais são do que diversos estágios que percorrem os clientes de uma empresa desde o momento em que tomam conhecimento dessa empresa até o momento da compra. O segundo passo é garantir uma forma de constantemente alimentar esse pipeline com potenciais clientes, prospectos ou leads. Falamos bastante sobre esse assunto no episódio 69 do Resumo Cast sobre o livro Receita Previsível, também de autoria de Aaron Ross. Existem 3 maneiras de adicionar clientes em potencial a um pipeline, segundo o livro. Sementes, que são os casos de sucesso onde o seu consumidor conseguiu resolver o problema dele com o seu produto e compartilhou essa experiência. O sucesso do cliente vai provocar a aquisição de um outro possível cliente ou lead. A segunda maneira são as redes, que nada mais é do que o inbound marketing, onde os leads ou clientes potenciais vêm até o seu negócio porque consumiram algum conteúdo ou anúncio que você criou. O terceiro método são as lanças, que seria o outbound marketing, onde um time de vendedores vai ativamente atrás de possíveis novos clientes, seja através de ligações telefônicas, e-mails ou reuniões. No livro Receita Previsível, Aaron citou o conceito do Cold Call 2.0, para a prospecção de leads outbound, onde os contatos com clientes são sempre precedidos de alguma apresentação. Ele fala também da necessidade de dividir a equipe de vendas por tarefas. Não trate essas 3 estratégias ou métodos de conseguir prospectos como se fosse apenas uma. Elas têm diferentes metodologias e taxas de conversão em cada mercado. Lembre-se, praticamente todos os negócios e empreendimentos possuem um ponto fraco. Alguns possuem diversos pontos fracos. Se você não tiver vendas, estará exposto a esses pontos fracos. Mas se tiver uma receita previsível proveniente de uma estratégia sólida de geração de leads e pipeline de vendas, provavelmente os seus pontos fracos serão perdoados. Se ficou um pouco complicado com vários termos novos, pipeline, leads, inbound, outbound marketing, escute o episódio 69 do Resumo Cast. O fato é que você precisa vender. Todo negócio precisa vender. Não pode parar de vender em nenhum momento. Sempre precisa estar vendendo, sempre precisa estar gerando novos leads, novas oportunidades, novos clientes. Não dá para achar que vendas é uma arte, que vendas vai ficar à deriva do acaso e você não ter nenhum planejamento e previsão de quantos novos clientes você precisa adquirir, qual é o custo de aquisição do seu cliente, qual é a sua previsão de novos clientes na sua empresa. Você precisa conseguir construir um fluxo previsível de vendas. Ou seja, o principal objetivo é que você esteja a todo momento gerando novas oportunidades. Seja se a sua empresa está numa fase inicial, onde você vai precisar ter um trabalho comercial ainda mais forte, ou seja quando a sua empresa já está num estágio mais avançado, mas que você não pode parar de vender se você quiser atingir o hipercrescimento. E um dos grandes erros de quem trabalha em vendas ou de empresas que não investem em vendas é parar de gerar leads. Quando você para de gerar leads, ou seja, potenciais clientes para o seu negócio, você automaticamente
elimina a primeira etapa do funil. Se eu parei de gerar leads, automaticamente eu parei de gerar novas oportunidades para o meu negócio. Por isso que o funil de vendas, ele tem que estar sempre sendo alimentado. Precisa sempre entrar novos leads para fazer novos contatos, para fazer novas negociações e para aí sim eu ter novas possibilidades e oportunidades de vendas. E para gerar leads, como o Gustavo comentou, existem basicamente duas formas principais. Nós já falamos sobre isso no livro Receita Previsível, onde você pode usar o inbound marketing, usar marketing de conteúdo, usar informação, usar as redes sociais, usar a internet para educar o seu cliente, se tornar uma referência no mercado e fazer com que o cliente busque a sua empresa pela internet. Ou você pode fazer um trabalho de vendas ativa, o outbound marketing, através de prospecção ativa, via e-mail, via telefone, via reunião, estruturando uma equipe de vendas na sua empresa. Essa equipe, inclusive, como o autor sugere, que seja dividida por etapas de venda. Você precisa ter uma pessoa para fazer a pré-venda, para gerar leads. Você precisa ter uma pessoa para qualificar esses leads. Você precisa ter uma pessoa para apresentar e para fechar a venda desses leads. E também, como o Gustavo comentou, talvez o sonho de todo negócio, ou talvez o ideal que todo negócio precisa ter, o desafio inicial de todo negócio é conseguir ter cases de sucesso. Se você tem um cliente que já teve resultado com o seu produto, com o seu serviço, certamente isso vai ajudar muito, tanto o seu trabalho de inbound marketing quanto o seu trabalho de outbound marketing. Você precisa ter resultados, você precisa ter cases. Se você tiver um único case, um único cliente, certamente vai ser muito mais fácil você vender para outros clientes. Por isso, se você está começando o seu negócio agora, invista toda a sua energia em conseguir um único cliente. Mesmo que você não cobre nada por ele, mesmo que ele não gere nenhuma receita para você, mas cuide muito bem desse cliente, trate muito bem esse cliente, consiga de fato trazer resultados para esse cliente, porque certamente esse primeiro cliente, que é o grande desafio, talvez uma das primeiras barreiras para a gente conseguir desenvolver um negócio, é conseguir ter o primeiro cliente, ter o primeiro case. Depois disso, você precisa então escalar esse processo e usar esse case como uma estratégia de vendas, inclusive, tanto nas suas ações inbound marketing como nas ações de outbound marketing. E também temos alguns exemplos aí de empresas que usaram o boca a boca no sucesso do cliente, até o autor usa como exemplo o próprio Hotmail ou o próprio Dropbox, que usaram no seu próprio serviço, eles fizeram com que os clientes indicassem o seu serviço. Ou seja, o Hotmail, por exemplo, ele oferecia e-mail gratuito, mas no rodapé no e-mail ele dizia que aquele e-mail era do Hotmail e sugeria que as pessoas criassem a sua conta no Hotmail, ou seja, era um processo viral para que novos usuários entrassem dentro do Hotmail. O Dropbox oferecia também uma quantidade adicional de espaço se você indicasse novos usuários, ou seja, um processo viral. É importante você entender que existem diferentes formas de captar cliente. Não importa se vai ser boca a boca, se vai ser viral, se vai ser por conteúdo, se vai ser por uma equipe de prospecção ativa. Você precisa estar usando todas essas alternativas. Quanto mais canais de aquisição de clientes você tiver, quanto mais fontes de geração de leads você tiver, melhor. Você só não pode fazer uma coisa, que é parar de gerar leads para o seu negócio. Isso certamente é deixar a sua empresa ao acaso, à sorte. Crescer rápido e sem planejamento não é uma solução. A dura verdade nessa parte do livro é que acelerar o crescimento cria mais problemas do que resolve e expõe muitas fraquezas de quem não possui uma excelente equipe de vendas. É preciso que toda a estrutura da organização esteja preparada para vender e prestar suporte aos clientes. Muitas vendas para os clientes errados que não estão precisando da sua solução acabam causando um grande número de clientes insatisfeitos. Vendedores inexperientes ou mal preparados podem até fazer vendas, mas para clientes errados. Várias dicas desse capítulo apontam para a necessidade de construir uma equipe sólida e preparada de vendas. Os autores citam alguns erros que eles mesmos cometeram em suas empresas. Vamos ver algum deles para que você possa identificar e evitar de cometê-los. O primeiro erro é contratar vendedores antes de ter tentado você mesmo vender o seu próprio produto.
Outro erro, contratar vendedores dos quais você mesmo não compraria. Pagar salários abaixo do mercado para os seus vendedores, pois vendedores bons sabem que merecem ganhar bem. Eles entregam valor para a empresa. Se você montou uma equipe com um punhado de barganhas que achou nos classificados, com certeza contratou aqueles que irão lhe causar grande dor de cabeça e não terão resultado algum. Esse é um grande erro de principiantes, segundo o autor. Outro erro seria demorar demais para tentar atingir clientes corporativos que podem comprar produtos mais caros. O livro afirma que se você conseguir um cliente corporativo, pode conseguir 10. Se conseguir um cliente de um bom setor, pode também conseguir mais 10 clientes daquele setor. As vendas grandes não devem ser consideradas uma exceção, e sim uma meta. Na ânsia do crescimento, do hipercrescimento, de crescer rápido, de crescer logo, de atingir um estágio do negócio, muitos bons negócios, boas empresas acabam se atropelando e colocando todo o negócio em risco. Eu mesmo já tive essa experiência de ter um negócio que crescia a uma velocidade muito grande e o hipercrescimento na fase inicial desse negócio foi um fator extremamente negativo. Porque quando você cresce demais e você não está preparado para isso, certamente você vai ter problemas para entregar o teu produto, para entregar o teu serviço, para dar suporte, para dar acompanhamento. Você não tem estrutura para acompanhar um hipercrescimento. Por isso que muitas vezes é melhor você crescer menos no início do negócio. É melhor você dominar um nicho, é melhor você ter um case de um cliente de sucesso, é melhor você ir criando o seu funil de vendas até que você esteja estruturado, preparado, aí sim, para fazer um processo de escala muito forte, de investir forte em marketing, de investir forte em imprensa, de investir forte no digital e aí sim ter um hipercrescimento. Tem muita startup que começa criando muito barulho e depois acaba desaparecendo pouquíssimo tempo depois porque não estava preparada para um hipercrescimento. E aí a gente tem clientes insatisfeitos, temos investidores insatisfeitos, temos clientes errados usando o produto, temos um modelo de negócio que ainda não foi validado, já sendo propagado pela mídia, temos aí talvez pessoas que não foram bem preparadas, treinadas, porque você estava precisando urgentemente contratar pessoas e colocou as pessoas erradas no lugar errado. Enfim, você acaba destruindo completamente o seu negócio. Você não consegue construir a cultura que é indispensável para a sua empresa. Então, os dois problemas têm os seus riscos. Uma empresa que não cresce e uma empresa que cresce rápido demais e não está preparada para isso. Por isso que é importante você crescer rápido, mas crescer com planejamento. Primeiro valide todas as hipóteses, primeiro faça o básico para depois investir no hipercrescimento. Primeiro seja líder no seu nicho para depois expandir para vários nichos. Primeiro busque o cliente ideal num segmento para depois buscar outros clientes naquele segmento. Seja bom em uma coisa primeiro para depois conseguir dominar todo o mercado e crescer exponencialmente. Uma boa alternativa de crescimento também, além de você aumentar o número de clientes, é você aumentar as transações dos clientes que você já tem. Ou seja, aumentar o ticket médio do seu cliente. O que você pode vender a mais para aquele cliente que já confia em você, que já conhece você, que já está dentro da sua estrutura? Como você pode aumentar o ticket dele? Como você pode cobrar mais? Como você pode incluir novos serviços adicionais e gerar mais receita desses clientes? Certamente é muito mais barato você alimentar a base de clientes que você já tem do que adquirir novos clientes. Então, pense também como que você pode aumentar o tamanho das suas transações. Talvez você começou com um perfil de cliente, dominou aquele nicho de perfil de cliente e seja o momento de você buscar agora clientes ou empresas de um segmento, de um tamanho maior, que vão ter transações maiores para o seu negócio. Talvez seja o momento de você aumentar o preço do seu produto, do seu serviço. Talvez seja o momento de você vender um serviço adicional. Enfim, você precisa entender como e se você pode aumentar o valor que você já gera da sua base de clientes atuais. Isso é tão importante quanto gerar novos leads e novos clientes a todo momento.
Existe uma parte dedicada do livro a falar sobre a dura verdade de que o processo de criar hipercrescimento vai ser mais demorado do que você deseja ou espera. Sabe aquele documentário sobre os casos de sucessos onde a startup começa na garagem e depois de 1 ano já vale bilhões? Pois é, falta parte do trabalho duro, que não fica legal no documentário e é cortado pela produtora. E ironicamente, as partes que não aparecem no documentário, que são os fracassos, foram as que mais ajudaram e ensinaram os empreendedores a se transformar no que eles são hoje. O livro traz exemplo de diversas startups que conseguiram um hipercrescimento, como o Slack, que foi avaliado em 1,2 bilhões de dólares. Mas o seu fundador, antes de começar o Slack, já havia fracassado e tentado diversos outros empreendimentos, e um deles foi o site de vídeos Flickr. Para resumir, o Slack só estava preparado para atingir o hipercrescimento depois de mais ou menos 12 anos de experiência. Segundo os autores que observaram os ciclos de diversas startups, não é realista pensar que você irá fundar a sua organização, executar um plano de 12 meses e sair com os bolsos cheios de dinheiro. Aceite e planeje-se para dedicar possivelmente alguns anos antes de atingir o hipercrescimento. Segundo o livro, para ser capaz de liderar uma estratégia sólida de crescimento ou hipercrescimento, um vice-presidente executivo de vendas precisa de pelo menos 5 anos de experiência executando algum plano de vendas. O fato de criar uma empresa exponencial ou de ter um hipercrescimento nos negócios nos dias de hoje ser muito mais fácil do que antigamente, como dizem os próprios autores, não significa que conseguir o hipercrescimento no momento atual seja fácil. São duas coisas completamente diferentes. E nós podemos aqui afirmar de novo que é muito difícil você conseguir construir um negócio com hipercrescimento. A gente sabe que, se olhar estatisticamente, a maioria dos negócios vão fracassar. Se você olhar estatisticamente, a cada 10 startups, talvez 2, 3 ou 1 vai conseguir ter um crescimento exponencial. A grande maioria dela, mais de 50% delas, vão desaparecer por vários motivos. Então, é uma ilusão você achar que é fácil conseguir o hipercrescimento ou que tem uma receita pronta para você conseguir o hipercrescimento e que você vai começar o seu negócio e você vai ficar rico, milionário e vender para uma outra empresa rapidamente. Infelizmente, a mídia ainda mostra muitas histórias que parecem ter sido de sucesso rápido. O cara que começou uma startup, aplicativo, negócio com seus 20 e poucos anos e ficou milionário, ficou bilionário. Mas a gente não vê como o case e a história do Slack existem em praticamente todos os negócios de sucesso que você conhece hoje. Se você for ler a história dessas pessoas, os seus fundadores, você vai entender que eles já passaram por uma série de outras experiências, que eles já passaram por uma série de outros repertórios mentais, que eles já erraram, já fracassaram, já tiveram 1, 2, 3 empresas, já trabalharam em alguma outra empresa do segmento, enfim, já passaram por outras experiências, já erraram. O sucesso não é tão fácil e tão previsível como muitas vezes muitos vendem, né? Inclusive muitos livros também vendem, às vezes, uma mensagem de crescimento ou sucesso fácil. E nós fazemos questão de reforçar isso aqui no ResumoCast, que isso realmente não existe. É nosso objetivo nos prepararmos, nos capacitarmos, buscarmos todas as ferramentas e estratégias necessárias, mas certamente que isso não é previsível. Não dá para prever se uma empresa vai ter um hipercrescimento ou não, e certamente é muito mais difícil do que parece. Então, se você está pensando em criar uma empresa nesse segmento, nesse perfil, esteja mentalmente disposto a errar, a fracassar e a recomeçar quantas vezes quiser. Porque se você iniciar com essa mentalidade de que vai conseguir rapidamente, certamente estará bastante iludido. Inclusive, muitas vezes os prazos, a gente
quando começa a entrar de fato no mercado, vai ver que todas as suas previsões que você fez, todas as suas projeções financeiras no Excel são maravilhosas. É muito fácil você projetar no Excel o seu crescimento, o seu número de clientes, o seu crescimento mensal, o seu faturamento, o seu valuation. Isso é tudo muito bonito, é tudo muito fácil, mas na prática, na realidade, as coisas não acontecem como nós prevíamos ou como nós planejávamos. As coisas acontecem de uma forma muito mais demorada. Problemas acontecem com investidores, com clientes, com fornecedores, com sócios, com funcionários, enfim. Nós passamos por problemas a todo momento. Por isso que é importante estarmos mentalmente preparados para isso, para não nos iludirmos no conto do sucesso fácil. Faça com que os seus funcionários sejam donos dos seus empregos, ao invés de alugar o emprego. A ideia aqui é formar uma equipe de pessoas que saibam o tempo todo o que fazer e não precisem receber ordens e serem microgerenciadas. Mas essa é a função do líder, do executivo. Esse estado ideal e tão sonhado raramente acontece nas empresas comuns e medianas, mas sempre se apresentam naquelas empresas que conseguem um hipercrescimento. Falamos bastante em como criar uma cultura organizacional e o estado de fluxo nas equipes. Escute o episódio 53 do Resumo Cast sobre o livro Oportunidades Exponenciais para entender mais sobre o estado de fluxo e a importância dele em organizações exponenciais e que alcançaram o hipercrescimento. Outros 2 grandes livros e que estão alinhados com o tema proposto por esse capítulo, resumimos nos episódios 59 e 80, sobre os livros O Dono, de Marcelo Toledo, e Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. No livro de Jim Collins, temos o conceito de colocar as pessoas certas no ônibus, antes mesmo de decidir para onde o ônibus vai. Isso é responsabilidade exclusiva do CEO da empresa, não pode ser delegado. Para entender melhor o que significa ser dono do emprego e não apenas alugar, imagine-se dirigindo um carro alugado e um carro que seja seu. Qual deles você terá mais cuidado? Se por acaso estiver óbvio que os seus colaboradores estão apenas alugando seus empregos, você tem 2 opções. A primeira é deixar como está e abrir mão do sucesso e do hipercrescimento, pois isso não vai acontecer. E a segunda é tentar fazer algo para mudar essa cultura, fazer com que os seus colaboradores sintam-se donos dos empregos e modelar a sua organização para o sucesso. O maior ativo de um negócio hoje não é a sua estrutura física, não são seus equipamentos, seus maquinários. O maior ativo de um negócio hoje são as pessoas. São as pessoas que fazem o negócio acontecer. É a equipe que faz o negócio acontecer. Não por acaso o maior ativo que o investidor olha em um novo negócio é a equipe, não é a ideia. Não é o mercado muitas vezes, é a equipe. Mais vale uma ideia ruim nas mãos de uma boa equipe do que uma ideia boa nas mãos de uma equipe má. Uma boa equipe é indispensável para qualquer negócio. E para você conseguir construir uma boa equipe, você precisa que a sua equipe, os seus funcionários, as pessoas que trabalhem com vocês, sintam donas do próprio negócio. Eles precisam se sentir parte daquela causa, daquele motivo, daquele propósito. Eles precisam estar engajados com a cultura da empresa. E uma das formas mais fáceis de fazer isso é remunerar as pessoas através de resultados. As pessoas, principalmente na área de vendas, que é o que nós estamos falando mais focadamente, inclusive nesse episódio, elas precisam ser remuneradas por resultados. Elas podem ser remuneradas pela quantidade de leads que elas geram, elas podem ser remuneradas pela quantidade de fechamentos que elas geram, elas podem ser remuneradas pela quantidade de receita que elas geram, de lucro que elas geram, de despesa que elas economizam, enfim. Precisamos atrelar metas aos resultados. Isso faz com que as pessoas sintam parte do negócio. E lógico, criar um ambiente com uma cultura, com um propósito, com um sentimento, com liberdade, para que as pessoas realmente se sintam acolhidas, sintam-se parte daquele negócio, para que elas consigam de fato desenvolver as suas atividades.
É muito comum num negócio em estágio inicial, em uma startup, trazer os primeiros funcionários em troca de equity da empresa, em troca de participação. Muitas vezes uma startup não tem condições de oferecer um melhor salário do que uma grande corporação, mas ela pode oferecer uma melhor oportunidade de crescimento, pode oferecer um ambiente melhor, uma cultura melhor, com um propósito maior, com uma causa maior e inclusive com possíveis ganhos financeiros maiores atrelados aos resultados. Por isso é muito comum empresas darem, principalmente para os seus primeiros funcionários ou através de algumas estipulações de metas, darem inclusive participação do seu próprio negócio para que essas pessoas se sintam de fato na prática parte da própria empresa. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Para a gente reforçar os principais ensinamentos que vimos aqui neste episódio, eu quero enfatizar para você a importância de escolher um nicho, de criar um pipeline previsível das suas vendas, de gerar leads a todo momento dentro do seu negócio, não importa como seja por indicação, seja através de conteúdo ou através de uma venda ativa. E você ter a ciência de que para você ter um hipercrescimento, você precisa estar preparado estruturalmente na sua empresa para que isso aconteça. Então saiba a hora de crescer e saiba a hora de fazer os deveres de casa antes de buscar o seu hipercrescimento. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe nas suas redes sociais e visite o ResumoCast no nosso site www.resumocast.com.br. Lá temos o blog do ResumoCast, onde estão publicados todos os episódios com a transcrição do áudio, mapas mentais e o player que você pode usar para escutar no próprio blog o áudio do episódio. Lá você pode também fazer pesquisas sobre qualquer assunto que já comentamos aqui no ResumoCast, tanto sobre o conteúdo do episódio quanto o título do livro, o nome do autor. Enfim, visite resumocast.com.br e também o nosso blog que está no /blog. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.